Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa que é a segunda de uma série de lives da Tagarela sobre mudança de profissão no intercâmbio. Hoje a gente vai conversar com a Patrícia Mamed. Ela era advogada no Brasil, atuou por muitos anos no Brasil como advogada e depois que veio para a Austrália resolveu mudar de profissão. Está estudando para se tornar chefe de cozinha aqui em Melbourne, aqui na Austrália. Então a Patrícia vai contar para a gente como foi essa decisão dela por mudar de profissão, se o intercâmbio deu uma ajudinha para que isso acontecesse, como é que está sendo esse processo de mudança de profissão, porque a Patrícia já está atuando em cozinhas, né, de restaurante, de café, já está trabalhando com isso aqui em Melbourne, aqui na Austrália, e ela vai contar o que ela espera dessa nova profissão também. Então a gente vai ter um papo muito legal com a Patrícia hoje aqui, e vocês são nossos convidados a deixar comentários, fazer perguntas e participar aqui com a gente, tá? Quem aí tá pensando em mudar de profissão, ou quem tá passando por essa transição de carreira também, assim como a Patrícia, quem tem essa ideia, enfim, deixa nos comentários aqui pra gente, que vai ser um prazer conversar com vocês, trocar informações e trocar impressões, né? Por isso que a gente gosta de fazer as lives, para ter essa interação aqui com vocês, tá? Pessoal chegando por aqui, para quem tá no Brasil, uma boa noite para vocês. Aqui já estamos em Melbourne, na Austrália, sexta-feira de manhã, agora 10h01 da manhã. E o dia tá bonito por aqui, uma sexta-feira tão bonita, dá até um ânimo a mais aqui pra gente. Tem gente dando oi aqui, Beta. É Beta? Oiê! Eu já vou adicionar a Patrícia aqui, mas antes de adicionar a Patrícia, eu quero dizer que a gente já fez a primeira live sobre mudança de profissão no intercâmbio com o Lindomar Souza, do Oi Barista. Lindomar, que era personal trainer do Brasil, veio para a Austrália e se tornou barista e não se vê fazendo outra coisa. Essa live tá salva no nosso feed no Instagram, para quem não pôde acompanhar ao vivo, vale a pena. A história do Lindomar é bem interessante também. E a gente ainda tem uma terceira live já programada para a próxima semana, comecinho da próxima semana, domingo à noite no Brasil, segunda de manhã na Austrália. Depois a gente vai deixar as informações de data e horário certinho para vocês aqui no Instagram da Tagarela, que vai ser com o Thiago Figueira. Ele era publicitário no Brasil, chegou aqui, ainda atuou um tempo nessa área de publicidade, de eventos, de marketing, mas depois mudou e agora ele é jardineiro, tá feliz da vida como jardineiro profissional. Então, gente, vale muito a pena vocês acompanharem essa série de lives, porque são muitas histórias inspiradoras e a gente entende um pouco sobre a motivação das pessoas, né, para fazer essa transição de carreira, como se dá esse processo. Claro que varia, depende da profissão que a pessoa escolhe para atuar, enfim. E o legal da Patrícia, que vai conversar com a gente hoje, é que ela tá fazendo o curso para se tornar chefe. Então, ela veio sem a qualificação ainda, chegou aqui na Austrália, começou a fazer esse curso e já está aí se inserindo no mercado de trabalho em cozinha, de restaurante, de café. Tem muita vaga para quem quer atuar em cozinhas comerciais aqui na Austrália. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Aplicar em vagas de chefe de cozinha é muito difícil? Vamos ver com a Paty. A Paty vai saber responder melhor do que eu. Nunca tentei aplicar para chefe de cozinha. A Paty acho que pode falar melhor sobre isso. Deixa eu ver se ela já tá aqui para eu adicioná-la. Deixa eu localizar a Paty aqui, vamos ver. Vamos achar a Paty aqui. Acho que agora vai dar certo. Aí! Oi, Oiê! Mari, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Oi, bem? Que bom pessoal. ter você aqui com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Paty tirou um tempinho aí. Paty chegou há pouco Sim. tempo. Há pouco tempo não, né, Paty? Quase um ano já. Agora, dia 1º de novembro, vai completar um ano que eu cheguei em Melbourne. O Parece, tempo está passando rápido. parece que foi Sim, ontem que eu te conheci, né? Eu conheci a Paty pessoalmente num happy hour que a gente fez da Tagarela, né? Para os estudantes da Tagarela. Parece que foi ontem, né? O sim, está tempo passando passa. muito rápido. Muito rápido. E aí já faz quase um ano, mas assim, não é tanto tempo ainda, e você já tá com a sua rotina aí, né? Com a sua Sim, agenda cheia, tanto, né, estudos, sim, trabalho. Até vou querer sim. que você fale um pouquinho sobre Combinado. como é conciliar, né, os estudos e o trabalho. Deve ser bem corrido, enfim.
Sim. Mas é um prazer ter você aqui, muito bom Obrigada, você poder obrigada contar um pouco da novamente. sua história. A gente já fez um post com a Paty no nosso site, tagarela.com.au, para quem quiser conferir. Eu deixei nos stories ontem o link, que a Paty conta a história Sim, dela, né? Então, nesse post no nosso site. Aí depois disso a gente teve a ideia de convidar a Paty para a live para falar mais detalhadamente sobre essa decisão de mudar de carreira e como é que está sendo esse processo. Então, vamos lá, vamos Paty. lá. Conta primeiro para a gente sobre a sua decisão por fazer direito, né? E você atuou alguns anos como Sim, advogada, porque eu acho interessante a gente entender, né, como as pessoas lidavam com a profissão anterior, né? Como é que foi esse histórico, essa história da pessoa com a profissão anterior e por que a sim, pessoa sim. decidiu, né, deixar aquela profissão e partir para outra. E aí eu lembro que a gente já conversou, quando a gente estava conversando antes, e falou dessa questão de é um pouco complexo, né? Quando a gente é muito novo ainda, antes dos 20 anos de idade, a Difícil. gente escolher uma profissão, né? Concordo 100%. E eu vejo muita gente que está nessa idade agora, né? Pessoas jovens, adolescentes jovens, que estão nesse dilema: meu Deus, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, né? E essa coisa de ser Sim. para sempre. A gente tem muito isso de, eu vou escolher uma profissão que vai ser para sempre. Para sempre é muito tempo, né? Muito tempo. Para sempre é demais. Como é que foi para você? Por que você foi, né, fazer direito? Como é que foi essa história? Bom, eu tinha mais familiaridade pela área de humanas, assim, em tempos de escola, então eu já meio que excluí outras possibilidades, né? Não vou fazer engenharia, não Uhum, vou fazer medicina, uhum. porque para mim eram coisas que, tipo, eu definitivamente não tinha afinidade, então já a partir daí. E aí teve uma época que a minha mãe no Brasil resolveu fazer direito também depois de mais velha. Eu acabei tendo um pouco de contato é, com questões dela da faculdade. Eu acabava me interessando por um assunto ou outro, mas eu acho que era mais humanidades do que propriamente o direito, né? Do que propriamente estudar as matérias que são do direito. Uhum. E aí, quando fui para decidir, mudei de Turama, né, que é a minha cidade natal, para Uma Ribeirão cidade Preto para estudar. pequena do Super. interior de Minas, é isso? Isso. Fica no Triângulo Mineiro e é uma cidade pequena. Então eu mudei de casa, da casa da minha família muito jovem, já com 15 anos eu já me mudei, fui estudar em Ribeirão Preto, Hum. terminei o ensino médio e aí pensei, bom, não quero isso, não quero isso, não quero isso, vou tentar o direito. Uhum. Mas acho que, né, como eu já te disse antes, eu não tinha tanta maturidade emocional para entender todo o processo de escolha de profissão. E a gente tem essa ideia de que é para sempre, né? Nossa, vou me formar, vou ter um diploma de tal curso e eu quero isso para sempre. Não, para sempre é muito tempo, né? É. E isso é uma coisa muito que eu também tenho em casa, veio da minha educação, do tipo, para sempre não é muito tempo. A gente pode mudar. Eu Uhum. tive esse eu tive esse exemplo dentro de casa de que podemos mudar, entendeu? E a qualquer momento. E tive muita liberdade de escolha também. É muito importante falar isso, porque muitas vezes as pessoas são É, pressionadas pela é. família e tudo mais. Isso não aconteceu comigo, Uhum. né? Foi uma escolha minha. Não tive de maneira alguma pressão ou qualquer tipo de influência, né, da minha educação familiar sobre escolha de profissão. Isso não aconteceu. E aí a minha escolha por direito foi meio que não quero isso, não quero isso, mas Uhum. parece que direito é uma faculdade interessante. De Foi fato, eliminando, né? Foi por isso, eliminação. Isso aqui exato. não, então sobrou o Isso, direito. exatamente. Foi mais ou menos por isso. E pouca afinidade pelo que o direito proporciona em si. Eu acho que eu não pensei muito em como era atuar como advogada, Sim. entendeu? Algumas disciplinas da faculdade foram muito legais de fazer. Eu fiz grandes amigos que são para a vida lá, mas a escolha foi meio que puxando o que quero e o que não quero. Então essa escolha veio daí. A teoria na prática é bem diferente, né? Às vezes a gente Sim. pensa num curso, pensa, nossa, que interessante, mas aí quando você vai atuar naquela área, você vê É, que, exato, né, você não gosta exatamente. tanto. Algumas áreas te possibilitam, né, dentro você se forma em um curso e aí você tem algumas possibilidades. No direito você tem Sim, isso, como em outros cursos, né? sim, Possibilidade de atuar em diferentes áreas ou sim. diferentes posições.
o que te dá ali uma flexibilidade, mas às vezes você realmente não se encontra em nenhuma das É, possibilidades que aquela formação te oferece. exatamente. É claro que existem as habilidades transferíveis, que eu acho muito legal, né? Com Sim, sim, certeza, o que você aprendeu tanto na faculdade quanto atuando como advogada, sim, muitas das coisas que você aprendeu você deve usar mesmo para uso, chefe de cozinha, mesmo na uso. cozinha, né? É verdade, Mas é isso, sim. às vezes você não se encontra naquela profissão específica. Mas você atuou por muitos anos, né, Sim, com direito. atuei Como é que foi por essa sua 8 história anos. profissional? É, 8 anos, eu já, durante o período em que eu fiz faculdade, comecei o estágio, falei um pouco disso quando a gente conversou, da última vez, e já pude ter contato com, né, profissão e rotina, desde o terceiro semestre, segundo semestre, se eu não me engano, e atuei por 8 anos e eu acho que durante esse tempo eu também pude experimentar coisas diferentes. Eu tive essa liberdade morando em São Paulo, né? Para quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito em São Paulo e eu tive possibilidades de trabalhar em diversas áreas dentro do direito. Quando eu falo diversas áreas, foram, tipo, diversas áreas mesmo, porque eu trabalhei no serviço público, eu trabalhei em escritório pequeno, eu trabalhei em escritório médio, tipo, de médio porte, e trabalhei numa Big Four, que também foi uma experiência que, para mim, contou bastante para minha virada de chave, tipo, não quero isso, quero aquilo, vou tentar mudar, né? Então, atuei por 8 anos e junto com isso eu fiz minha pós-graduação, que além da graduação eu fiz uma pós-graduação Uhum. em Direito Societário, que é uma matéria super específica, super complexa e tudo mais. Mas eu, de novo, acho que tudo isso que eu fiz não foi, assim, valeu a Claro, pena. E realmente o que você disse é verdade. Eu tive contato com pessoas diversas, pessoas incríveis, pessoas mais difíceis de lidar, porque o mundo do direito ele é esse mundo, né? Pessoas de personalidade muito forte, mas a minha atuação no direito eu considero que foi, como eu não vou invalidar isso, sabe? sim. Foi foi muito importante, mas passei pelo serviço público, trabalhei em varas de execução fiscal, com direito tributário, trabalhei com direito societário. Então eu falei, vou tentar isso. Talvez pode ser que dê certo. Vou tentar Uhum. aquilo, pode ser que dê certo. No fim das contas, eu falei, não, não vai ser isso, eu não quero isso. E junto com toda essa minha rotina de direito, São Paulo, cidade grande, eu sempre gostei de cozinhar, né? Tipo, para os meus amigos em casa. Então já tinha aqui um Sim, fio, sim. Não foi entendeu? do Ligado. nada que você falou, Não, não, quero ser chefe não, agora. não foi do Né? nada, não foi do nada. Sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei. E aí, a gente conversando antes também, a gente falou dessa questão, e eu conversei sobre isso também com o Lindomar, que a gente fez a live anterior, e a gente fez um post também no site com ele, sobre isso de o intercâmbio ter estimulado, né, para que você mudasse de profissão. No caso dele, segundo Sim, ele acha que se ele tivesse continuado no Brasil, ele não teria mudado de profissão. E aí acho que até entra um pouco a questão de que eu vejo, me parece, né, que aqui na Austrália as pessoas não dão tanta importância assim a uma formação acadêmica ou tanta importância a você tem que se desenvolver numa carreira só e ficar naquela carreira a vida sim, inteira, naquela mesma profissão a vida inteira. Me parece que no Brasil a gente tem mais isso, essa cobrança de que você começou numa carreira, você tem que se sim, desenvolver nessa carreira e ficar nela o resto da vida, até chegar no topo, no máximo que você pode, dentro dessa carreira. E você tem que ter uma formação, é fundamental. Né? sim, Aqui a gente vê sim, muitas profissões que, às vezes, a pessoa tem formação zero, ou tem um curso VET, um curso técnico, sim, e sim, atua naquela área e se desenvolve ali, ou quer mudar de profissão, ninguém vê isso como, nossa, essa pessoa está mudando de profissão, que absurdo. sim, Né? Então, sim, assim, nesse sentido, até pela cultura aqui na Austrália com relação a isso, e pela mudança de vida, né? Você muda de país, parece que é mais fácil mudar sim. várias coisas. Tudo ao Para mesmo você acha que isso tempo. contou? Com certeza. Eu acho que o intercâmbio é super uma possibilidade, uma porta mesmo para que você faça mudanças, né? E concordo também, só para a gente puxar essa ideia que você falou sobre a valorização do trabalho no Brasil, ela é muito diferente daqui, tipo, da Austrália. Estamos falando agora, porque eu tenho, e ainda tenho pouco tempo, mas eu já consigo ter essa percepção de que
Eu tenho a impressão de que no Brasil, com todas as coisas boas que a gente tem, vale lembrar, Sim, é, sim. Amamos nosso país, viu, gente? sim, Amamos nossa cultura, exato, com sentimos todas as muita coisas, saudade. isso, exatamente. Muitas coisas só tem lá. As pessoas às vezes se preocupam muito com o que você faz. As pessoas às vezes te falam, oi, tudo bem? E aí ela tá te conhecendo ali em menos de um minuto, ela já quer saber o que você faz, ela já quer saber sobre a sua carreira profissional, se você foi bem sucedido, se você estudou, se você fez pós-graduação, MBA, e aí fica uma coisa assim, sabe? E eu sinto que aqui na Austrália isso definitivamente não é uma questão, não é uma questão. As pessoas elas podem mudar de vida e, como o Lindomar, virou barista. Tipo, barista é uma profissão super valorizada aqui na Austrália. Todo mundo adora café e consome muito café. E a pessoa saiu de uma profissão que era totalmente diferente. Então, o intercâmbio, para mim, eu concordo muito. Eu acho que foi uma virada de chave. É claro que existem muitas adaptações. Isso, sem dúvida, é uma virada não só de fuso horário, sabe? Mas eu precisei me adaptar a muitas coisas culturalmente e até dentro da mudança de profissão. Uma Uhum. faculdade ou um curso ou um VET de gastronomia, de cookery aqui na Austrália vai ser diferente de qualquer curso de gastronomia no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque existem coisas culturais daqui que eu precisei me adaptar. Entendeu? E até no curso eu preciso me adaptar, né? O que a gente come aqui na Austrália, rotina, é diferente do que é consumido no Brasil. Então, isso é tudo uma mudança de chave, mas concordo com você que o intercâmbio estimula a gente, se a gente tem essa oportunidade, é, tem que abraçar essa causa. Tem E muito que como foi abraçar. para você? Quando você teve essa. Quando você tomou essa decisão? Foi antes de vir para cá, né? Você já tinha a ideia de fazer intercâmbio e aí a sua ideia já era mesmo de unir o intercâmbio à mudança de profissão? Como é que surgiu isso? Como é que as duas coisas se juntaram para você? Certo. Eu já tinha essa vontade de viver uma experiência internacional há muitos anos atrás. Eu tive uma pequena experiência quando eu passei um tempo fora do Brasil, em 2012. Eu fiquei um mês em Londres, mas um período muito curto que você não consegue nem. Você mal chegou, você volta. É, é. E eu não tinha também maturidade, eu era jovem, né? Demais. Então, hoje eu penso, vamos aproveitar a oportunidade, que bom que eu tenho maturidade para isso. Então, eu já pensava em ter a experiência internacional, e aí veio a pandemia, porque eu já falei, nossa, acabei a faculdade de Direito, pode ser agora uma oportunidade, né, de logo logo eu tentar algo fora daqui. Veio a pandemia, a gente passou por um período super difícil, a Austrália com fronteira fechada, e naquele momento eu também sentia que eu não estava madura emocionalmente para fazer essa mudança. Eu acho que, primeiro, a gente já falou muitas vezes, mas você estar preparado emocionalmente para a mudança, porque não é só financeiro. O financeiro é uma parte, mas eu não estava preparada, né? Quando eu fechei o intercâmbio com a Tagarela, para primeiro um curso de inglês, depois pensando no VET de cookery, eu foi em 2021, se eu não me engano. Então eu me organizei, entendi que a viagem existia, que era real, um ano e meio antes do Hum. embarque, entendeu? Eu considero um período que se você pode, a galera que está no Brasil, que está pensando em mudar, que acha que isso é, né, um caminho, se organizem e pensem, né, na ideia de vocês, tracem um caminho, uma estratégia com antecedência. Isso para mim foi fundamental, mas com certeza a mudança estava ligada, sem dúvida. Tem conexão, sabe? O que você falou é bem interessante mesmo. Quem pode, quem tem esse tempo de se planejar, né, consegue, acho que, digerir melhor, entender melhor o que significa essa mudança, Sim, como ela vai ser, né, e se planejar até para realizar, conquistar seus objetivos, sim, né? com Por certeza. exemplo, se você tem o objetivo de vir para tentar um visto de trabalho, um visto permanente, Sim, aí é realmente fundamental que sim, você se planeje, que você consulte o agente de imigração mesmo, até para definir o curso que você vai fazer, que caminho você vai sim, trilhar. E mesmo para quem vem para voltar, para quem vem para passar um tempo para voltar, né, vale a pena se precisa, planejar com com certeza. antecedência e com tranquilidade
para ver que curso é melhor eu fazer para depois eu voltar e ter um curso legal na bagagem, Sim, né? Não perder tempo, não perder dinheiro, enfim. Então, isso é sim, com bem certeza. importante. É, Com certeza. Isso independente, eu concordo com você nesse ponto, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas você foi com intenção de ficar, você foi com intenção de fazer um curso lá, então por isso você se planejou. Às vezes as pessoas vêm para passar 6 meses e elas não têm uma experiência tão legal porque é, simplesmente não se planejaram, é. entende? Uhum, Então acho que verdade. independe, você querendo voltar ou permanecer aqui e mudar de profissão, vale a pena. É, se Planeje, planejar. planejamento. Sempre que a gente pode, né, se planejar é melhor. É, E aí você já vê, então você definiu que você ia fazer esse curso, né, de commercial cooker, primeiro inglês fundamental, né, Paty? Importante a gente sempre bater nessa tecla fundamental. de que o inglês é fundamental para qualquer objetivo que você tenha, Qualquer. principalmente se você quer atuar numa profissão específica, que seja a sua área de formação ou que seja uma nova área. Se você quer um visto de trabalho, um visto permanente, ainda mais, porque você vai ter que comprovar um nível de inglês. Então, foi muito legal isso que você Fundamental. fez, porque você já veio com inglês, mas Isso, aí aqui você estudou por um bom tempo inglês para se desenvolver isso. ainda mais, né? Sim, eu fiz um curso de inglês de 7 meses, que foi a duração do meu primeiro visto aqui em Melbourne. Nesses 7 meses, um mês eu fiz um inglês geral, que era para retomar coisas, porque fiz inglês durante a minha vida no Brasil, mas é isso, é diferente de É. você fazer aqui. Depois disso, eu fui para um curso preparatório para o IELTS, né, que é um dos exames de proficiência, né, exigidos aí, existem outros, e então, para mim foi muito bom. Eu tive vivência de como fazer uma prova, porque eu sei que isso vai ser exigência no futuro, Exatamente. entende? Então, para todas as pessoas que estão pensando em vir, conselho super válido. Se vocês já puderem pensar em começar o inglês para quem não tem ou para quem ainda está, para chegar aqui com o inglês um pouco melhor, e quando eu falo um pouco melhor é conseguir se comunicar, um Uhum. básico ali. Eu percebi que não é tão fácil assim você se aplicar para uma vaga de trabalho, como a pessoa perguntou ali um pouco. Se você não conseguir se comunicar, você Uhum. precisa. O inglês é fundamental, Mari, fundamental. Realmente, quem pode investir, quem tem objetivos, Sim, né, mais de sim, ficar mais a longo sim, prazo sim. aqui, Ou mesmo fazer o tem que. inglês, né, antes do VET, eu acho que é super válido, porque eu fiz depois de 6 meses, quando eu terminei, eu sentei com o meu professor de inglês na escola e falei, olha só, eu vou começar um curso VET, eu tive que fazer uma prova de proficiência para entrar no curso, não IELTS ainda, mas pretendo fazer, só que eu fiz uma prova de nivelamento, Uhum. e aí eu só fui aprovada no curso de cookery porque eu tive uma nota, né, que é a nota Exatamente. esperada pela escola para os cursos de VET aqui. Uhum. Então eu precisei fazer uma prova longa, uma prova que não foi assim Aham. simples, É. sabe? Então invistam, invistam no inglês. O Ricardo tinha perguntado, foi bom você lembrar que se aplicar para a vaga de chefe de cozinha é muito difícil. Você pode falar um pouquinho disso, mas aí eu vou voltar um pouco para você falar sobre o seu curso, enfim, mas vamos Tá. responder o Ricardo. Bom, você já está atuando, né, em Sim. cozinha, de restaurante, de café. Como é que você vê isso de aplicar para vagas nesse setor? Bom, eu acho que com todos os desdobramentos aí econômicos da Austrália, devido à pandemia, é claro, as coisas hoje são diferentes de 3, 4, 5 anos atrás, é óbvio. Uhum. Mas aqui em Melbourne, especificamente, que é onde eu consigo, né, falar, que tem um mercado de gastronomia super aquecido, né? Melbourne é um lugar muito cultural, muita gente diferente, muito restaurante de todos os tipos, porque a Austrália é esse mix de culturas e é isso. Você pode comer comida do mundo todo aqui. Você faz a sua aplicação, às vezes, pelos aplicativos de emprego, você tem sites. No próprio curso de Cookery, às vezes, tem lá algumas informações, algumas vagas disponíveis, mas o que eu percebo é que a Austrália exige muito que você seja qualificado, sabe? Hum, Não tem esse lance da qualificação. É, alguns restaurantes em que eu apliquei vaga, por exemplo, aí você consegue lá verificar
dentro da cozinha, o que que eles vão precisar primeiro? Porque, de novo, eu não cheguei aqui trabalhando como chefe. Aham. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Eu trabalhei lavando louça em Uhum. restaurante e fazendo, né, preparos de ingredientes quando eu não tinha isso para fazer. Existe um caminho, exige paciência, a mudança, ela não é repentina. Então, por exemplo, não sou chefe ainda, né? Eu Uhum. trabalho em um café aqui em Melbourne, ajudo a chefe, sei de tudo da cozinha, como funciona, faço os preparos, a gente bota o café para funcionar. Quando a chefe não tá, né, eu substituo, consigo, né, lidar com tudo isso, temos eventos, faço. Beleza, Uhum. mas assim, tem um caminho por aí. Então, eu acho que a aplicação para as vagas exige que você tenha uma experiência, Uhum. né? E eles adoram a galera que tem uma mão de obra qualificada. Então, eu considero que isso também é um ponto, sabe? Que é importante pensar quando você vai aplicar. Mas é Mas eu acho que é possível um mercado. conseguir, por exemplo, o primeiro trabalho sem ter tido uma experiência Sim, anterior, como sim, com você quando certeza. chegou aqui, por Isso, com exemplo, né? E certeza. aí é o que você falou, você tem que seguir ali até uma hierarquia que existe na Sim, cozinha, sim. né? Que é começar de baixo, Sim, né? Acho que é assim que funciona. exatamente, exatamente. Assim, trabalhei final do ano passado, verão, muito, muito evento, muitas coisas acontecem aqui na Austrália. O setor de hospitalidade todo é muito aquecido, né, aqui. Uhum. Então, não faltava vaga para aplicar. Sim. Pelo menos aqui em Melbourne, que é o que eu posso dizer, né? Eu sei que em algumas cidades menores, obviamente, a gente vai ter Sim. menos opções. Mas Uhum. Melbourne eu considero que é uma cidade, assim, para essa área da culinária, da gastronomia, bem bacana para quem está pensando, né? Porque também tem isso, né, Mari? A gente precisa escolher uma cidade quando decide mudar, e isso também é uma questão. Não é só a Verdade. profissão, entendeu? E eu É. acho que isso está atrelado. Quando eu escolhi Melbourne, eu pensei que casaria com o meu objetivo de mudança de profissão, Uhum. entende? E aí foi legal que Melbourne, pelo que você me falou, casa com a sua escolha profissional. Melbourne, por muita gente, é considerada a capital gastronômica da Austrália, tá, gente? Sim. Tem muitos cafés, muitos restaurantes de todas as cozinhas do mundo que vocês imaginarem. Uhum. É, e também casa com o seu perfil, né, pessoal Sim, mesmo. Você já me falou que sim. ama Melbourne, né? Hoje você É, considera Melbourne a sua cidade do sim. coração. Sim, eu adoro Melbourne. Claro, é uma cidade mais fria do que as outras da Austrália, mas eu adoro Melbourne. Acho que é uma cidade muito rica culturalmente, além de tudo, e isso enriquece a nossa experiência também, né? Verdade. Porque de toda forma não é só a mudança de profissão, tem muita coisa por trás disso. Então, para a galera que está aí pensando em aplicar em vagas e tudo mais, temos muitas possibilidades, mas precisamos entender que existe aí um caminho a percorrer. Isso é Uhum. importante, né? E muito possível aplicar caso você ainda não tenha experiência como chefe, e aí você aprende coisas básicas e tá tudo bem, Uhum. porque a mudança faz parte também, né? Você aceitar que tá tudo bem lavar a louça. É porque isso às vezes é inaceitável para algumas pessoas. Não, imagina que eu vou mudar de país para fazer isso ou não fazer aquilo e tudo mais. Eu vim muito de peito aberto. É muito importante, né, vir com a cabeça aberta para novas experiências, porque Sim, a gente aprende tanto com cada uma dessas com experiências, né? certeza, com Coisas certeza. que a gente nunca imagina. Eu atuando aqui como babá, como garçonete, todas as coisas que eu fiz. Eu atuei pouco como cleaner, porque cleaner não é a minha praia. Eu sou péssima. Eu levo 3 horas para limpar um banheiro, gente. Eu vou limpar o banheiro. Mas, enfim, dentro das profissões possíveis, quando você chega, você também encontra aquelas que mais têm a ver com você. Com Eu sou muito certeza. comunicativa, então eu queria me comunicar. Então, eu fui ser babá para conversar com criança, com os pais, com as famílias, fui ser garçonete para interagir com as pessoas e Com aprendi certeza. tanta coisa. É muito legal, né? Sim, sim, Passar por essa experiência. E sim. tem gente que fica anos fazendo isso porque gosta. Sim, com Eu conheço certeza. pessoas que ficam anos aqui como cleaner, por exemplo, porque acham, ah, é um trabalho muito tranquilo, eu vou lá, faço as minhas coisas, não tem ninguém me cobrando muito, termino, dá o meu horário, não levo trabalho para casa. O Lindomar falou isso, eu achei interessante também, né? Que às vezes quando você trabalha em escritório, por exemplo, você terminou seu turno de trabalho, você continua Não tem pensando fim, ou faz coisas, não não tem é?
fim, não tem fim. Às vezes você fala, meu Deus, notificações no celular, e-mail. Mari, eu mudei de vida, eu não tenho reunião mais. Olha só que coisa mais maravilhosa, entendeu? Não tenho reuniões mais no Microsoft Teams, 3 horas de reunião, 2 horas de reunião. Isso pra mim foi libertador. É muito legal isso, né? Isso de não levar trabalho para casa, eu acho uma coisa também que realmente faz toda a diferença na vida de Sim. uma pessoa. Davi falou tudo. Eu canso o corpo, mas a mente está tranquila. É isso. Eu gasto muita, muita energia na cozinha todos os dias. Vou lá, faço meu trabalho no café. E aí eu escolhi trabalhar de dia, porque também temos essas variações aqui, né? Muita gente prefere trabalhar em restaurante à noite. Eu trabalho num período tipo das 6 da manhã às 2 da tarde. Uhum. 2 horas, eu estou livre, o verão está chegando e eu vou para a praia. Paty já escolheu morar perto da praia, né? Não é Isso, boba nem mano. nada, tá ali pertinho de. Tá em St. É, Kilda, né? Praia, uma praia super legal aqui de Melbourne, né? Uma praia bem perto do centro, né, Paty? Tem sim, vários cafés, muitos, restaurantes e uma muitos. praia Transporte bonita público, também. transporte Transporte público. público, exatamente. Bom, mas voltando um pouco, eu queria que você falasse do. Então, você já veio com a ideia, né, de mudar de profissão, já veio com. Como você disse, você teve tempo para se planejar Sim, e já se programou para fazer esse curso, já pensando em atuar isso, nessa área, né, em sem dúvida. cozinha e tal. Uhum, E sim, aí, quando você chegou aqui, você fez um período de inglês. Quando você começou o curso, eu queria que você falasse um pouco sobre o curso de Commercial Cooker, porque muita gente se interessa em saber também sim, como é que sim. funciona. É um curso Uhum, que eu acho que deve ser muito interessante, porque é muito prático, né? E pelo que você sim. me falou, é tipo um Masterchef. Eu não sei se foi você que me falou, alguém que me contou como funcionava o curso. Eu falei, gente, é tipo um Masterchef. Tipo Eu isso. queria que você falasse um pouquinho das suas Tá. impressões iniciais e de como você vê Uhum. esse curso, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro, eu comecei o curso de Cookery agora em julho, então tá super recente, né? E só para quem ainda não se familiarizou, a gente pode fazer o curso. Eu optei por fazer a qualificação completa, então eu vou fazer o certificado 3 do Uhum. Cookery, que dura um ano. Depois eu vou fazer o 4 que dura 6 meses, e depois eu vou fazer o diploma, que dura mais 6. Então, o total do meu curso são 2 anos. E aí existem essas variações. Tem gente que só faz o 3 e isso não exime você de atuar na área. Se você tiver o certificado 3 você consegue atuar, para quem não está muito familiarizado. Eu escolhi isso porque eu acho que ter o diploma vai me fazer mais qualificada e tem algumas questões de gestão e administração que me interessam, porque eu também quero saber, né, como funciona. Então, comecei o curso, ele está, assim, tomando bastante do meu calendário. Eu tenho 3 dias na semana que são designados para o curso. Então, Aí é segunda. um tempo de aula, como é? Aí são 2 dias da semana de aula prática, na nossa cozinha prática lá da escola, e um dia de avaliações, então teórico, né? Eu não vou para a cozinha. Então eu tenho tipo um começo de semana bem corrido aqui, porque segundas e terças eu estou na cozinha das 2 da tarde às 8 da noite, e às quartas eu estou o dia todo disponível na escola para assessment, avaliações ou qualquer coisa que seja teórica. Então, Uhum. tem essa diferença. Aí, como eu tô tentando adequar com a minha agenda de trabalho, então eu trabalho de manhã, segunda e terça, e vou correndo para minha aula prática à tarde. Ah, Então, tá. tô com uma rotina corrida, entendeu? Porque o Segunda e café terça não você chega em funciona. casa à noite Esgotada. esgotada. Eu chego esgotada, mas é isso, corpo esgotado, mas eu deito, eu durmo como uma criança, É, entendeu? sem se Então, preocupar, né? exato, exato. Eu durmo feliz, eu durmo, tipo, satisfeita com aquilo que eu fiz no Uhum, dia. E aí a uhum. gente segue um cronograma, a gente recebe semanalmente da escola o menu da próxima semana, por exemplo, o que a gente vai aprender na próxima semana na cozinha. Tem algumas adaptações, e claro, levando em consideração a cultura local. Então, por exemplo, aqui eu não vou aprender a fazer feijoada, eu não vou aprender a fazer pastel, porque simplesmente não é uma coisa local. Mas Não, eu é. acho que isso, tipo, também abre possibilidades para que eu quero atuar aqui, entende? Então eu preciso saber o Exatamente. que as pessoas aqui consomem, o que as pessoas gostam de comer,
E aí, de novo, vim de peito aberto e eu aceito isso numa boa. Pra mim, não é uma questão, sabe? Ah, mas nossa, como é que a gente vai fazer isso hoje na cozinha, na escola? Nossa, mas isso é tão diferente. Então, eu também tô nesse processo de tipo, gente, não é uma cultura que é a mesma cultura da minha e tá tudo bem. Né? Aqui a gente tem muita influência da Ásia, É, tem muita comida é. asiática legal, então estamos aprendendo, faço muito, consumo, tipo, a gente consome isso no dia a Eu ia dia te aqui. perguntar E, isso, me surgiu essa curiosidade agora. Que cozinha vocês mais praticam na escola, olha, Paty? Tem um. varia, É. varia bastante. A gente já fez de coisas simples, como canapés, até um parma, que é o parmigiana deles aqui, que eles adoram. A gente já fez comidas asiáticas, a gente já fez, tem muita influência, né, da Inglaterra aqui, então, querendo ou não, a galera adora um Um eggs fish and benedict, chips. fish and chips, já, exato. Então, assim, aprendi e tô aceitando isso numa boa, sabe? Eu falo, cara, isso é uma experiência, porque se eventualmente eu quiser ir para outro lugar um dia, por que não? Não acho que vai ser, né, pode ser uma opção, mas eu já tenho essa bagagem. Então, o curso, as aulas práticas são de segunda e terça. Então, a gente tem que Aham. se, né, vestir o nosso uniforme, eles exigem, a escola é bastante exigente com presença, bastante. Então, saibam que se vocês estão pensando num curso VET aqui na Austrália, vocês precisam frequentar as aulas, mesmo assim, a não ser que algo emergencial aconteça, mas eles são exigentes com relação a isso. No geral, as E, escolas são, né? sim, Porque quem vem com visto de estudante sim, para a Austrália tem que ter ali uma exato, frequência mínima, que é exato. exigida pela escola e pela imigração. Já Sim, houve casos, há sim, casos, né, de escolas que reportam o estudante para a imigração, quando o estudante tem uma frequência baixa nas aulas, então tem que se atentar muito a isso. Por isso que vale a pena, gente, escolher um curso que faça sentido para sim, vocês, né? Na minha exatamente, para não. opinião, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, vou pegar qualquer curso mais barato, às vezes você gasta um pouquinho mais, faz um curso tão mais Sim, interessante para você, que faz tanto sentido a mais para sim. você, né? Uhum. Que eu acho que, né, é Com cer importante Com se certeza, atentar a isso. com certeza. Eu percebo, conheço algumas pessoas que acabaram falando: ah, eu não tenho dinheiro para esse curso agora, eu não quero mais ficar fazendo inglês, então eu vou pegar esse outro curso. E aí acaba, né, despendendo um tempo que no final, principalmente se você tem intenção aí de residência ou de aplicar para um visto de trabalho, isso fica pesado, isso fica, É. né, é uma Uhum. coisa que fica, acho que mais lento o processo, o que eu quero Sim. dizer. Então eu já tinha a decisão do Cookery, me matriculei e é isso. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos pagar o curso. Então, basicamente, ela é toda para o curso. De quarta, eu tenho as burocracias que todo curso tem, provas, prova escrita, preciso estar lá o dia todo na escola. Eles exigem todos os assessments, 100% de presença. Isso é fundamental. Então, façam alguma coisa que exato, faça sentido para você. E você Fora curte as aulas isso, práticas? É eu curto, eu legal? curto. Como é que funciona? Porque tem isso mesmo. Eu acho que não foi você que me falou, alguém me falou que você vai lá, faz um prato, e aí depois a pessoa que dá a aula avalia o prato, É, enfim, como é que tem os é? isso, eu esqueci de falar, tem as avaliações práticas, então cada termo do curso dura 10 semanas. É importante falar isso também para as pessoas. E depois a gente tem um break de 2 semanas, depois a gente volta. Eu, por exemplo, estou em semana de break, eu volto para o meu curso na semana que vem. Então eu fiz 10 semanas de curso, nesse período a gente tem 2 avaliações. A minha turma de cookery tem 18 pessoas, então é bastante gente na cozinha. E a gente tem um trainee, né? Um professor-chefe trainee. E aí, durante o tempo que a gente está ali nessas semanas, a gente tem 2 avaliações. Fora isso, a gente tem os nossos pratos do dia a dia, e aí ele vai, olha, fala, ó, isso aqui poderia ter sido feito de tal forma, isso aqui não ficou tão bom. Eu, por exemplo, na minha última avaliação, fiz um tempurá que não ficou bom. Temporada deve ser difícil ficar no ponto legal, né? Exato. Então, assim, tive que aceitar e acolher que não ficou bom, e entender que eu precisava melhorar para a próxima. E aí ele divide nos dias de avaliação geral.
a equipe é dividida, né? A turma é dividida em dois grupos, e aí tem a questão do. Acho que foi isso que você deve Do ter ouvido do Masterchef. MasterChef, porque a gente tem um tempo e a gente tem 4 pratos para fazer, dentre saladas, entradas, uma sobremesa e um prato principal, vai, alguma coisa nesse sentido. E aí eles pegam menus que já foram feitos antes, mas que não ficaram tão legais, para a gente realmente aprimorar o que a gente não fez de legal. E Aham. aí tem um tempo, e aí você apresenta aquilo em um determinado tempo que o trainee, que o professor pede, e aí depois rola essa avaliação. Foi esse dia que o tempurá não ficou legal, e aí eu precisei, né, entender o que estava de errado, e eles dão, né, totalmente um feedback. Então, Uhum. é isso, dividido em termos, algumas avaliações durante esse tempo, e o curso é muito prático, assim, e eu acho que faz sentido ser. Sim, sim. E você está curtindo, Sim. então, o curso? Sim, eu curto, eu curto. Assim, né? Foi aquela coisa do tipo, meu Deus, que legal vestir domã, que legal usar todo aquele uniforme. Mas aí eu já tô pensando, meu Deus, no calor vai ser muito difícil usar, sabe? Assim, porque você fala Cozinha super já na deve ser um expectativa. ambiente quente, né, Paty? Sim, Porque tá sim, ali sim, no fogão, sim. um monte de É, coisa é, ligada, assim. aham, exato. Não, mas isso é bom porque as pessoas precisam entender, porque às vezes falam, nossa, gastronomia, gente, como tudo na vida tem a parte hard, entendeu? Vai chegar uma hora que você fala. Só que é isso, eu prefiro trabalhar de Crocs e roupinha de cozinha do que trabalhar de salto alto ou de roupa social, que era o que eu fazia no direito. Então foi Gente, realmente uma salto escolha. alto, uma coisa que eu digo sobre o salto alto, a sugestão, não tragam salto alto para o intercâmbio, gente. Gente, não, É, não, tragam o nem básico. tragam na mala. Não, tô brincando. Tem gente que gosta muito, Adora. vai sair à noite, sair de Sim, salto. Mas traz um só, gente, sério. Vocês quase não vão usar. sim. Não ocupa tanto espaço na mala, porque no fim das contas você acaba não tendo muito tempo para usar tudo, entendeu? Mas assim, eu acho que para quem, né, que foi uma mudança muito drástica para mim, assim, o oposto. Eu passava 8 horas sentadas, agora eu passo, tem dia 14 em pé, de pé, Uhum, né, uhum. juntando o trabalho e o estudo. É isso. Eu agora voltei com tudo para as minhas atividades físicas. Por favor, mudem, façam intercâmbio, mas, gente, não deixem a saúde de vocês de lado. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? Em prezar, não só a terapia em dia, no meu caso, mas também a Verdade. atividade física para fortalecer, porque a cozinha exige muito do físico, Mari, muito, muito mesmo. Eu posso. Eu sou um exemplo de que fazia atividade física no Brasil, cheguei aqui e falei, nossa, eu preciso de mais energia para conseguir ficar. Ambientes quentes, né? Muito fogão, muita panela quente. Então tem tudo isso. É uma Eu mudança, mas também uma acho super escolha. importante porque isso que você falou, esse ponto de cuidar da saúde física e mental, né, no intercâmbio, porque você citou, né, o seu exemplo de trabalhar em Sim. cozinha, da exigência ali do físico, mas a rotina dos estudantes geralmente é muito corrida, independente do trabalho que eles fazem. Uhum. Então, você vai para a escola, depois você vai para o trabalho, às vezes você Sim. dorme tarde, acorda cedo. Então, é super importante mesmo arranjar um tempinho para cuidar da alimentação, beber muita Sim. água, coisas do tipo, né? Que às vezes a gente deixa de lado e isso pode acarretar vários Sim. problemas nessa nossa rotina corrida. Sim. Deixa Sim. eu ler uma pergunta do Davi. Davi. Olhando para a sua vida como advogado e hoje como cooker, como cook, valeu a pena todo o processo? Isso daí era a pergunta para o final da live, Davi. Você adiantou as coisas aqui. Vamos pedir para a Paty falar sobre isso, mas espera um pouquinho. Continua acompanhando aqui a live, que ela vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. É, Combinado. eu queria que você falasse, Paty, da importância de. Tudo bem, você tem as aulas práticas durante o curso, né? Você aprende ali Uhum. sobre a cozinha comercial, como é que funciona e tal. Mas você acha que é muito importante ou até fundamental que a pessoa, além de fazer o curso, trabalhe já na área, vá atuando na área para entender realmente como funciona na prática uma cozinha de um restaurante, uma cozinha de um café? Como é que é isso para você? Você aprende coisas diferentes na prática, trabalhando em cozinha, do que o que você aprende no curso? Olha, Mari, posso falar do meu exemplo. Eu acho que o curso, as aulas práticas, isso é
talvez, vai, uns 15% de todo esse processo. Uhum. Não sei se eu consigo avaliar também isso em números, mas Sim. é uma parte muito pequena, perto da experiência. Trabalhar é fundamental, é essencial. Eu vou usar essa palavra porque é isso, Uhum. entende? É essencial. Eu tenho outras experiências na prática. E outra, a prática ali é tudo ao mesmo tempo. É o tempo, quanto tempo eu tenho, Uhum. quanto tempo eu tenho para fazer isso, que horas isso sai, né? Que horas chega, entendeu? Quanto tempo eu tenho para preparar tal ingrediente, É a o real quanto tempo eu vou pressão que a despender. gente sabe que existe Sim, na cozinha, né, Paty? sim, Porque, sim, gente, sim. para quem não sabe, quem trabalha em cozinha trabalha sob pressão, né, Paty? Porque Sim, dependendo sim. do tanto de pedidos que tem esperando Sim. ali, do tanto de gente que está ali na cozinha, pelo menos é o que eu ouço dizer. Né? Sim, 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 não, com certeza. E aí também eu acho que vai de escolhas pessoais, mas né, eu escolhi nesse momento, durante o tempo do meu curso, trabalhar em um lugar que me desse um pouco mais de tranquilidade para que eu pudesse me dedicar para o VET. Mas eu tive experiências antes que me fizeram assim, por um momento eu falei, meu Deus, é muita pressão. Porque os restaurantes aqui em Melbourne tem muito restaurante, tem muito café, tem muita coisa boa, de boa qualidade. Então, cozinhas ocupadíssimas, eventos, é muita pressão. Às vezes chegava assim uns pedidos que eu falava, meu Deus do céu. Eu só olhava para o head chef e falava, como ele vai lidar com isso? E aí eu tinha essa coisa de observar, né? Eu escolhi trabalhar nesse momento em um lugar que me desse um pouco mais de flexibilidade e de tranquilidade, vamos dizer assim. Então eu tô conseguindo aproveitar mais essa experiência. E que bom que eu estou, porque não é todo mundo, entende? Às Sim. vezes a pessoa também não tem escolha, ou tá ali com uma dificuldade de tentar mudar de trabalho, ou, eu trabalho nesse restaurante, mas não gosto tanto do que fazem aqui, porque também tem muito isso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu trabalho num restaurante japonês e eu não gosto de comida Sim, japonesa. sim. Isso é uma coisa difícil de Uhum. lidar, mas Ou o gente que é trabalho. vegana, vegetariana e não Exato, quer trabalhar com carne, por exato, exemplo. O bom é que exatamente. aqui em Melbourne, por exemplo, a Tudo. gente tem muitas opções de restaurantes vegetarianos, Sim, veganos, né? Isso sim, é com muito legal. certeza. E a Agora gente você falando. aprende. A gente tem um módulo no curso Ah, que só legal. para vegetais. Sim, a gente vai ter, eu vi o calendário todo que eles soltam, Uhum. só de comidas tipo alérgicos, Ah, só gluten free, só vegano, só que vegetariano. Então isso bom, vem né? logo logo aí. Isso vem. Ótimo. E aí você falando isso me lembrou de te perguntar como você lida então com essa rotina de estudante e trabalhando, como você acabou de falar, você optou por um trabalho que te dá um pouco mais de tranquilidade, talvez até de Uhum. flexibilidade, mas como é que é lidar com essa rotina aí de estudante e profissional? Como é que funciona isso para você? Cansativo? Acredito que seja, não tem como Sim. não ser. Mas é possível, enfim, de que forma você lida com isso? Olha, eu acho que até para nossa rotina, se a gente tiver algumas prioridades e a gente conseguir se organizar nesse sentido, isso faz toda a diferença. Eu priorizo os meus dias de folga. Eu sei que alguns estudantes internacionais têm essa sede de tipo muito, muito, muito trabalho, mas a Patrícia, é uma pessoa que está de folga hoje. Então, depois da live, eu vou andar de bike. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, mas eu tenho os meus dias de folga. Então, eu tenho um começo de semana cansativo. Mas, poxa, eu chego sexta e sábado, são os meus dias de folga. Eu não trabalho de sexta e sábado. E isso tá. Ai, mas me ofereceram isso. Ai, mas você tem possibilidade de. Não, até porque também a gente está no visto de estudante, né, Mari? Então, com a volta da restrição de horas, de Verdade. novo, a gente tem aqui critérios a serem seguidos e então eu adaptei a minha rotina e eu lido com isso muito bem, de tipo, dia pesado, dia de estudo e trabalho, segunda, terça, quarta, quinta eu vou para o café, se tem algum evento eu, né, me coloco disponível para isso. E lido com os meus dias de folga também, sabe? Eu consigo ter esse equilíbrio para que eu possa também aproveitar a Austrália, sabe? E eu tenho uma grande amiga que morou aqui na Austrália um pouco antes de mim. E ela fala: aproveite a Austrália, né? É. Porque a vida não é só trabalhar. E aí eu acho também que essa mudança de profissão me fez enxergar mais ainda isso, porque o mundo do direito
e eu estou falando de Brasil, né? Uhum. Que eu vivi algumas experiências em alguns lugares que eu via um trabalho incessante. E eu tentava não me inserir nesse contexto, porque eu não sou essa pessoa, Sim. entendeu? Eu preciso do meu descanso, é isso, eu não quero fazer nada hoje, ou vou pra praia, ou vou num museu, ou parque, que tem muito aqui. Então, lido super bem com a minha rotina, mas eu fiz escolhas e eu tô Sim. seguindo nesse caminho, sabe? Sim. Escolhi É e vou bem, priorizar o que eu quero pra mim. bem legal isso. Eu também sempre fui essa pessoa como você, que não trabalhava igual uma louca e que nunca tinha dinheiro sobrando, gente, mas olha, eu tinha o meu tempo ali livre para fazer minhas coisas e eu era Sim, é feliz. maravilhoso. Claro, é do perfil de cada um, né? Mas, Sim, sim, e só sim. abrindo um parênteses, você falou da limitação de horas de trabalho, né? Que voltou recentemente, estava após pandemia, a Austrália abriu essa, né, suspender um pouco essa regra, essa restrição. Os estudantes Sim, estavam podendo trabalhar em tempo integral, mas voltou a restrição e agora só é possível trabalhar até 48 horas por sim. quinzena para estudantes internacionais, é a regra, Uhum, né? Legalmente, os estudantes só podem trabalhar nesse período. Deixa eu ler aqui uma pergunta da Carol. claro. Qualquer pessoa depois do curso de inglês pode aplicar para esse tipo de curso ou precisa ter algo em específico? Então, algumas escolas de cursos VET, de cursos técnicos, têm até convênios. Não sei se a palavra é convênios, tá? Mas tem alguma relação com escolas de inglês, e aí um aluno que chega num certo nível de uma escola de inglês, ou mesmo, né, se demonstrar isso através de um certificado, alguma coisa do tipo, algumas escolas de VET aceitam, né, sabendo que você chegou num determinado nível de uma escola de inglês, mas tem escolas que exigem que você faça um teste, a parte contou aqui que fez um Uhum, teste de inglês para ingressar isso. nesse curso VET de agora, Sim, né? sim. Algumas escolas exigem exame de proficiência dos que são válidos aqui, reconhecidos pelo governo da Austrália. A minha escola exigiu um teste de proficiência dela próprio e exigiu também o meu certificado, porque quando eu terminei o meu curso de inglês, a escola emitiu um certificado com o meu nível avançado de inglês, com a minha presença, porque, de novo, isso é muito importante aqui, né? Então eu tive que anexar isso no meu processo de matrícula do curso e fazer uma prova de proficiência. Mas acho que depende da escola, né, É Mari? Cada isso, cada escola tem um escola processo um pouco tem diferente de processo matrícula. diferente, Uhum, exatamente. E aí também o nível do inglês exigido pode variar um pouquinho também, uhum. mas tem que ter um pouco de inglês. Você não vai conseguir fazer um É. curso VET, um curso técnico com zero inglês. Por isso que quando você vai Na minha, tratar o seu. isso mesmo, na minha escola eu acho que o nível de inglês exigido era o upper intermediate e avançado. Tá. Tipo, você não conseguia com inglês nem intermediário É. fazer a matrícula, então você precisava anexar o seu certificado com, enfim, com o seu Por isso nível. é importante fazer um planejamento e muita gente faz o que a Paty fez, vem com um plano de intercâmbio de fazer primeiro inglês para depois fazer o curso que quer fazer em seguida, seja um curso VET, um curso técnico ou um curso de ensino superior, né? Então é importante, por isso é importante também, gente, o trabalho do consultor educacional, né? Os consultores vão entender o que você quer, que tipo de curso você quer fazer e vão te ajudar a traçar um plano ali de estudos mesmo, né? Para você conseguir fazer os cursos que quer fazer. O Davi, Tem o Davi tá uma deixando, jogando umas pergunta aqui perguntas mais para o para cima final. também. Quando Deixa eu eu, ver aqui. ah, A Sunny, é isso? Ela falou, ela fez uma pergunta importante sobre o eu PR, vi essa né? pergunta Legal. da Sani, deixa eu só ver a do Davi. Tá. Tá. A do Davi tem até um pouco a ver com a da Sani, que Uhum. quando você decidiu por sua transição de carreira, do PR, a gente vai falar disso também. E o Davi perguntou quando foi a virada de chave, o momento que você decidiu vir para a Austrália. E aí você já me contou, Paty, que você decidiu mudar de carreira antes de vir para a Austrália. Daí, né, você já Isso, tinha um plano de fazer o curso exato. do commercial cookery. Exatamente. Ah, Depois de alguns anos tentando a carreira do direito, que eu percebi que aí foi também um processo de maturidade emocional, de falar, cara, é isso que eu quero, eu sempre gostei. Então, eu atuei no direito por alguns anos antes dessa virada de chave, Davi. Eu precisei ali de uma vivência no direito para entender que aquilo não era o que eu queria, e tudo bem, uhum, acho que faz parte, não foi em vão, como eu disse. sim. Né? Mas aí atuei 1, 2, 3, 4 anos, tentei isso, tentei aquilo.
É claro, tive muitas oportunidades. A minha família também me deu muito suporte, Mari. Isso também é bem bacana de falar, sabe? Eu tive muito suporte emocional, Sim. muito todo o suporte da minha família, da minha mãe, do meu irmão, e eu acho que isso é fundamental. Eles sempre me apoiaram. Vai, é o que você quer. Também na virada de chave, isso foi, Sim. assim, É fundamental. muito bom, né? A gente ter o apoio de quem está ao nosso redor, das Sim, pessoas que a gente ama, porque sim. isso faz diferença mesmo. Isso dá um incentivo pra gente, Com né? certeza, com Ah, e aí certeza. já podemos responder a pergunta do Davi antes de responder dos seus planos futuros, porque aí teve a pergunta do PR aqui, da É. residência permanente, mas a do Davi, então, olhando sua vida como advogado e hoje como estudando, né, para se tornar uma chefe aqui na Austrália, valeu a pena todo o processo? Está valendo, né? Você Valeu. ainda está nesse processo, o que você tem a Sim. dizer sobre isso? Valeu, não só para o Davi, né, mas para todo mundo que está assistindo ou que pretende, que pensa nisso e que às vezes falta um pouco de até não só algumas pessoas não tiveram essa oportunidade, mas às vezes a gente fica um pouco sem coragem, sabe, de falar, ai, quero enfrentar isso, quero encarar isso de frente. Com certeza, vale a pena todos os dias, desde que eu vim para cá, eu todo dia tenho uma vivência que me ensina, que me permite conviver com o que é diferente de mim, sabe? São muitas diferenças, muitas culturas, e muita adaptação, muita saúde física e emocional que a gente precisa ter para lidar com tudo isso. Uhum. Mas eu acho que vale a pena. Ah, é difícil ficar longe, é difícil, né? Tem toda essa questão. Recomeçar, Mas é difícil recomeçar, né? Recomeçar uma como eu coisa de falei, eu precisei lavar umas louças antes de aprender a cozinhar algumas coisas, e tá tudo bem, né? uhum. Sobre o seu também processo de como é que você vai lidar com essas mudanças. Valeu super a pena o processo, vale a pena o processo. Eu acho que se as pessoas que têm intenção de mudar já estão nessa coisa de ai, quero virar a chave, não quero, é hora de começar a se planejar, começa aos poucos. Né? Eu deixei São Paulo e voltei para Iturama para morar com a minha mãe durante um ano antes de vir para Melbourne e parei de pagar aluguel. Eu falei, por que que eu vou morar em São Paulo, sabe? Eu vou voltar para o interior, vou juntar isso aqui, um pouquinho ali, se planeja, vê o que você pode fazer. É claro, também tive o suporte da minha mãe, é uma Sim. pessoa que me suportou ali, né, e que me apoiou nesse processo de mudança, mas vale muito, muito a pena, é muito enriquecedor. E para mim isso é vivência, sabe? Vivência mesmo. Internacional é ainda mais desafiador, mas eu acho que estou no caminho. Estamos, né? Então, Recomeçar, eu acho que é uma coisa tão interessante, né? Eu sempre fui a favor de recomeçar. Minha vida teve muitos recomeços em vários aspectos. Eu me mudei algumas vezes de cidade dentro do Brasil, mudei de trabalho, enfim, várias coisas. E para mim sempre foi importante recomeçar. E eu acho muito legal a gente poder ver que a gente tem a possibilidade de recomeçar, mesmo quando a gente já tem todo um caminho trilhado, né? Essa questão de mudar de profissão. Isso pode ser uma coisa muito interessante. E às vezes a pessoa pensa, não, mas eu já passei dos 30, eu já passei dos 35, sei lá, já passei dos 40. Eu acho que sempre é tempo de sempre. recomeçar, né? Claro que você vai se planejar, você não vai, às vezes, se jogar. Tem gente que não tem o perfil de se jogar, tem gente que tem, e tudo bem também, mas tem gente que vai querer se planejar, e foi o que você Sim. fez, né? E é possível, né? Isso é que é legal de você saber que é possível Com recomeçar, né? certeza. Bom, como eu falei de novo e falei e repito, eu tive exemplos na minha casa de que mudanças são possíveis a qualquer momento. A minha mãe foi fazer uma faculdade que ela sonhava e ela se formou aos 60, Que legal. entende? Então, Muito tipo, legal. ela era a pessoa que me apoiava pra caramba e falava, vai, é o seu sonho, vai, meu irmão, a mesma coisa. Então, os meus amigos, as pessoas que me amam, que estão próximas de mim, mas que, né, não fisicamente, porque ficaram no Brasil, torcem muito por mim, muito. E eu fico assim, calma, vai chegar a hora de eu voltar aí pra gente fazer um rolê, pra gente poder cozinhar pra vocês, pra mostrar o que eu aprendi, Aham. entende? Então, tudo isso vale a pena. Pode, não tem essa de, ai, passei, não posso mais, sabe? Como não pode mudar? Você pode mudar sim, a qualquer momento. E acordar pensando que você, nossa, tô indo pro café, olha que coisa mais maravilhosa. Vale a pena.
Bom, vamos falar então agora para encerrar dos seus planos futuros que a Sânia perguntou. Sânia ou Sânia? Acho que é Sânia. É, Perguntou sobre se você já traçou um caminho para o PR, que é a residência permanente aqui na Austrália. Como é que tá isso, Paty? Se apaixonou por Melbourne, quer sim. ficar aqui e como é que você está? O que você está pensando em fazer assim daqui para frente? Bom, Quais são os vamos planos lá. futuros? Vamos lá. Planos para o futuro, claro. Importante, né? Eu tenho a intenção de terminar o meu curso de cookery e de aplicar para um visto de trabalho e permanecer aqui, né? É, eu acho que não só o seu planejamento pessoal é importante, mas falar com alguém que entende dessas coisas, porque são tantos detalhes, né, Mari? Sim. Nossa, e aí você conversa com a gente de imigração, você fala, meu Deus, então a gente, para quem não leu a reportagem que eu fiz com a Mari, a gente fez uma reunião, né? Tanto antes de vir, eu tive reuniões, né? E tracei uma estratégia primeiro para os 7 meses, né? Do Uhum. meu inglês e tudo, e o que viria depois. Então a gente teve uma reunião com a Lohane para. Quando eu falo a gente, é porque a Fernanda está comigo, que é a minha parceira, né? Ela Uhum. veio para cá, então a gente teve uma reunião para entender do nosso processo e do que a gente acha que é viável para o nosso caminho. Então a Só um intenção parênteses, é. rapidinho, Paty, desculpa te interromper, que você falou da Imagina. Lohane. Para quem não sabe, Lohane Mendonça, agente de imigração registrada da Tagarela Migration. E aí, quem quiser fazer uma consulta com a gente de imigração, a gente tem a Tagarela Intercâmbios, tem a Tagarela Migration. Quem tiver Sim, interesse sim, pode mandar mensagem direta para a gente pelo Instagram, fazer contato com a gente. E realmente é muito importante sim. conversar com um profissional que entende do assunto, que sabe das regras atuais, que Muita entende, que regra. vai saber sobre o seu histórico acadêmico profissional para conseguir te dar, né, as direções que você Sim, sim. precisa, né? É Com super importante certeza. você ter. Não, foi fundamental. Eu acho que foi fundamental. Em março, quando a gente teve, porque, de novo, o nosso primeiro visto, ele ia expirar em 3 de julho. Uhum. A gente fez uma reunião meses antes, porque, primeiro, a gente sabia que a gente ia ter que despender uma grana para renovar o nosso visto, qualquer visto, né? Sim. E a gente sabia que não era uma coisa simples de ser feita. E a gente também queria traçar uma estratégia de, tipo, qual é o próximo passo? E aí a gente falou dos nossos desejos, das nossas intenções. Eu já tinha decidido pelo Cookery muito antes, então eu acho que às vezes vale a pena a gente falar, porque existiu aí, né? Eu não sei como é que tá a questão do Covid Visa, de algumas pessoas que estão aqui, que é um visto que já mudou, que já não vai mais ser a mesma coisa. Aí eu falei, É um visto que cara, eu já decidi. vai É, eu acabar em já breve, e por decidi. enquanto está valendo só para quem, até fevereiro de 2024, É, se eu não me engano, está valendo só para quem já tem o Covid Visa para renovar, para pedir sim, um novo visto. Mas para quem ainda não tem, não existe não mais a existe a possibilidade. possibilidade, É, exatamente. Eu falei, cara, se eu já sei o que eu quero, bora lá. Então vamos bancar o curso, vamos fazer logo, para não, sabe, não ficar esperando. Ah, mas eu vou ter restrição de horas de trabalho. É uma fase. Eu penso muito que, tipo, isso é uma fase. E eu conversei, né, eu, Lohane e Fernanda, pra gente, né, sim. chegar num denominador comum ali, entender a estratégia. Então, e aí a gente recebeu depois por escrito da Lohane as nossas possibilidades, o que seria legal, pensando nesse caminho da residência, Uhum. né? A Fer hoje em dia é minha dependente no visto de estudante, porque isso também é possível. Mas enfim, aí são detalhes de visto que eu também, né? A galera que precisar de alguma ajuda aí, manda mensagem para vocês. Mas eu acho que é isso. Planos sim, de me estabelecer aqui, de nos estabelecermos aqui. E a Uhum. gente gosta da hospitalidade, tanto eu quanto a Fernanda. A gente tem essa intenção de permanecer e vamos aí lutar por esse processo de uma maneira muito tranquila Sim. também. No passo a passo, com bastante paciência, porque eu sei que exige. Tem dia que você fala, meu Deus, eu quero trabalhar mais e não posso. Meu É. Deus, quando isso vai acabar? Mas ao Uhum. mesmo tempo, a gente sabe que, né, a Austrália sendo um país muito organizado, ele também muitas coisas funcionam, né? As coisas funcionam dessa forma e eu tô a fim de, né, pagar para ver o processo. Vamos lá, viver o processo, sabe?
Isso aí. Teve um depoimento muito legal aqui da Sânia. Acho que é Sânia, tá? Tô falando Sânia. Desculpa se eu estiver falando errado. Não sei se é Sânia ou Sânia. Acho que é Sânia. Tô me identificando com tudo que você está dizendo, com o processo de maturidade, desafios, etc. Sou advogada no Brasil e penso na possibilidade dessa transição de carreira com planejamento. Que legal, né? Muito. Eu acho que muitas pessoas. É engraçado como eu encontrei advogados aqui, principalmente brasileiros, de Ah, tipo, totalmente. Nossa, eu fui advogado no Brasil e eu não sou mais, porque é uma carreira, né, desafiadora demais. Tem os prós e contras, como todas têm, mas se você se identificou, que bom, porque daí é aquela chave pra você falar assim, nossa, vamos embora, é vamos lá. possível, né? É Isso, possível. exato, com Muito certeza, sem legal. dúvida. E aí ela comentou, legal demais a sua história, obrigada por compartilhar. E eu te agradeço também, Paty, por compartilhar a Obrigada, sua história aqui com a Mari. gente. Foi muito legal essa conversa que a gente teve, Gil. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Gosto muito das suas ponderações, de tudo que você fala, de tudo que você leva em consideração. Faz a gente pensar, e acredito que muita gente que nos acompanhou Sim, aqui na live, né? E até como a Sânia, que, né, te pegou aí como um exemplo até para sim, ela, de sim. repente, Se né? você precisar de alguma coisa, quiser alguma dica, me manda uma mensagem que eu posso tentar, né, na medida do possível, te ajudar, ou não sei, Ótimo. né, contar alguma coisa a mais, Ó, porque eu tive pessoas que já vieram antes de mim e que puderam compartilhar sobre os próprios processos, e isso também faz a gente se alertar para as coisas, né? Então eu acho super legal, eu adoro. Eu adoro contar minha história, tipo, muito mesmo. que bom, né? Eu É, sou porque tem assim gente que. também. Tipo, minha vida é um livro aberto, né? Eu sou um pouco Exato, assim também. exatamente. Tipo, ainda mais quando, né, as coisas vêm dando certo e então quem precisar de alguma coisa e quiser contar comigo, me manda uma mensagem se tiver alguma dúvida sobre até a mudança de profissão mesmo pro cookery, É né? verdade. Tipo, alguma dúvida específica. É. Ó, a Ó, psicóloga aí, ó, desejando sucesso. sua mãe, todo sucesso, filha, você é especial, persista no seu propósito, te amo. Ah, que linda, Maria, né? Muito Isso, Maria. legal. Que Maria bom. tá lá, virou E quem é a psicóloga aos Monique? 60. Monique Monique também é. Monique é uma grande amiga minha de São Paulo, Ah, que legal. irmã. Tem muitas pessoas queridas que viram que eu postei lá, repostei o stories da live e falaram, ah, eu vou entrar e tal. Então, gente, é possível, tá vendo a Maria aí falando com vocês, É. né, que é a minha mãe? Maria Poxa, maravilhosa, né? Que se fez formou uma em Direito, então, aos faculdade de 60 psicologia anos. aos 50, Ah, ela se formou aos foi 60. psicologia ou foi direito? Então, na verdade, a minha mãe é assistente social, advogada e psicóloga. Meu Mas isso Deus do céu. não parou de estudar, tá fazendo pós-graduação, mas ela sempre quis ser psicóloga. Então, só pra galera se situar aí, Maria famosíssima, virou psicóloga e faz o que ama aos 60 anos. Então, Ah, que maravilhosa! Nossa, ó, Monique disse, Maria é perfeita. Maria realmente tira o meu chapéu para você. Que exemplo maravilhoso, né? Que você sim, com teve certeza. e tem dentro de Sim, casa, né, Paty? sim, com Muito legal. certeza, com certeza. E exemplo de mudança mesmo, de que acordar e fazer o que você quer fazer, te deixar mais feliz, te deixar menos ansiosa. Isso muda tudo, né? Coloquei aqui um comentário que estava nas perguntas da Patrícia da Costa. Muito orgulho da sua trajetória. Minha outra irmã, minha grande amiga, muitas pessoas aí assistindo. Ah, muito bom. Bom, Paty, obrigada mais uma vez, então. Obrigada, Sempre um Mari. prazer trocar ideias com você e saber das suas impressões sobre tudo. Sempre muito bom falar com você. Ó, sua mãe falou, mas é difícil ficar longe. Não Isso é mesmo. disse que seria fácil, exatamente, mas eu vou me organizar assim que o meu curso tiver uns breaks legais aí para que eu possa visitar as pessoas no Brasil, Maria, porque vem para cá, Maria, também, né? Vem então, visitar, mas pergunta para ela o conhecer a motivo pelo Austrália. qual ela não vem. Ah, tô receosa com inglês, então, galera, por favor, estuda inglês. Isso aí. Vem sim, porque minha mãe vem, não tem inglês, já veio algumas vezes, se vira com o Google Tradutor, enfim, a Vem gente só. dá um jeito, tá? Isso daí é tranquilo. A Fê colocando aqui os corações, Fê, que também é uma queridíssima, maravilhosa. Gente, muito obrigada a todos vocês que Obrigada, nos Mari. acompanharam até agora. Quem tiver ainda alguma dúvida, dúvidas que surgirem depois ou informações, podem ficar à vontade para fazer contato com a gente pelo Instagram da Tagarela.
E é isso, vamos nos falando. Fechou. Obrigada a todos. Um Obrigada, beijo grande, Mari. até Um a beijo. próxima. Obrigada, Obrigada, Tagarela. Tchau, Paty. tchau. Tchau, tchau.